Eu moro num apartamento de uns 60 metros quadrados e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu transformei a sala do meu apartamento em mais de 5 opções para eu gravar vídeos aqui no YouTube. Vem comigo? Bom, para que isso pudesse funcionar, eu preciso entender algumas regras básicas que você também precisa entender caso queira transformar aí o seu espaço pequeno como o meu aqui de 60, na verdade nem é 60 e poucos, porque 60 e poucos é o apartamento inteiro. A minha sala deve dar, sei lá, uns 40% disso, mais ou menos. E para que eu consiga montar tantos cenários como eu montei nos vários vídeos que você vai ver aqui no meu canal, enfim, ao longo aqui do processo de publicação, eu precisei entender algumas regras básicas que você também precisa entender. Então, antes de te mostrar quais foram os cenários que eu montei, quais foram os enquadramentos que eu montei, eu preciso te explicar como que eu cheguei neles. A primeira regra é a regra de composição. É muito importante eu entender o que eu quero mostrar na minha imagem e o que é importante para o meu tipo de conteúdo. Eu, por exemplo, falo sobre como que você pode criar vídeos, como você pode ser um produtor de conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, usando o próprio ambiente da sua casa como cenário, enfim, de forma criativa. Então, para que eu possa me comunicar com você, obviamente, eu preciso fazer os meus vídeos na minha própria casa. E para isso, eu preciso entender que eu quero mostrar, sim, os ambientes da minha casa. Então, eu quero mostrar a minha sala, eu quero mostrar o meu sofá, eu quero mostrar os meus livros, quero mostrar os meus quadros, enfim. Eu quero mostrar tudo o que for possível para que a pessoa entenda que eu estou num ambiente de casa, tá? E nesse caso, eu preciso entender de composição e para isso eu vou te mostrar algumas regras básicas que você precisa entender de composição e como que você pode aplicá-las aí no seu ambiente. É muito importante você entender o que a gente chama tecnicamente de regra dos terços, mas não fica louco com os nomes não, tá? Você não precisa gravar nome nenhum, entende só a lógica. É importante você entender que você tem na imagem 3 terços e aí eu vou colocar umas linhas aí na tela para você poder ver. Essa linha, ó, imagina o seguinte, tem uma linha aqui, tem uma linha aqui, certo? Eu tô olhando aqui no meu monitor. Tem uma linha aqui e tem uma linha aqui. Então a gente tem esse terço e esse terço. Então a gente tem 3 fatias na imagem. É muito importante para você tirar uma boa imagem aí dentro da sua casa, você, se estiver falando com a câmera, ficar no terço do meio. Que nem eu tô aqui, ó, tá vendo? Entre os 2 terços da extremidade. Caso você esteja falando com alguém, você pode vir para o terço da lateral e falar com uma pessoa que vai estar aqui do seu lado, ela vai estar provavelmente aqui mais ou menos. Então, é muito importante você entender essa regra dos terços, porque quando você está no centro, você tem mais atenção. Quando você está nas extremidades, você leva a atenção para o outro lado. Então, nunca grave um vídeo que você fica aqui assim, ó, gravando. Parece óbvio, mas não é tão óbvio não, tá? Que você tá aqui falando e tem todo um campo aqui do lado que tá tomando conta da informação e levando a atenção das pessoas toda para esse lado aqui. Então, mantém no meio se você estiver falando com a câmera. E, obviamente, o que tá aqui atrás é muito importante e esse é o segundo ponto que eu vou falar com você agora. Esse outro ponto tem a ver com o equilíbrio. Carlos, mas eu não tô tombando. Não é seu equilíbrio não. É sobre o equilíbrio da fotografia. Percebe, por exemplo, esse enquadramento, né? Essa fotografia que você está vendo aqui agora no meu vídeo. Você percebe como que essa bancada aqui atrás, ela causa um incômodo? As linhas dela, olha, ela tá saindo dali e vindo para cá. Ela não tá reta. É como se ela viesse lá de longe e ela viesse aproximando assim, ó. Isso aqui incomoda. Outra coisa que incomoda é isso aqui, ó, eu tô aqui na cozinha da minha casa, isso aqui é um forno elétrico, isso aqui incomoda porque, ó, ele tá na mesma direção da minha cabeça, mesma altura da minha cabeça aqui, e desse lado tem uma geladeira, então assim, a fotografia tá totalmente desequilibrada. Você precisa pensar exatamente onde você vai se sentar para que você não tenha isso aqui. Pensa comigo como se fosse uma balança. Parece que a imagem ela tá mais pesada para esse lado aqui, porque tem essa informação que tá aqui colada na minha cabeça e aqui na bancada não tem nada. Se tivesse um outro objeto aqui do mesmo tamanho, possivelmente estaria melhor do que só esse objeto aqui. O ideal era que a gente retirasse esse objeto daqui e deixasse a bancada totalmente livre e eu talvez desse uma leve inclinada com a câmera. Deixa eu ver se eu
consigo puxar ela aqui. Acho que é pro outro lado. Ó, eu desse uma leve inclinada com a câmera, colocasse a minha cadeira, ó, tá vendo como que ela tá um pouco mais reta agora? Mas ainda assim, isso aqui tá incomodando bastante. Então procura fazer com que a sua imagem ela fique literalmente equilibrada, que nada pese demais de um dos lados, ou seja, tem uma informação tão forte aqui que ela tá quase chamando a mesma atenção que eu mesmo aqui na frente. Então, ó, ficou pesado para cá. Isso é muito ruim, não faça isso. A terceira regra da composição, que é muito importante você ter noção aí dentro da sua casa, é a profundidade. É você levar o olhar da pessoa que está te assistindo pro fundo da sua imagem ali. Percebe? Você está vendo aí agora na sua tela como que lá para trás, ó, tem uma profundidade. A imagem começa aqui e ela vai até lá no fundo. Como que eu faço para tirar isso? E aqui tem um problema. Se você tá pegando a visão até agora aqui no vídeo, você vai ter identificado um problema nessa imagem que eu montei. E se você não identificou, eu já vou te contar. Qual que é o problema? O problema é essa parede aqui. Olha só como que ela tá causando um incômodo em relação a esse outro lado aqui da minha imagem. As coisas estão lá no fundo, enquanto a parede está trazendo as coisas, esse lado aqui para muito mais perto de mim. Isso, de novo, desequilibra a imagem. Então, o que eu faço para resolver isso aqui? Eu tiro essa parede branca aqui da foto, né? Do enquadramento. Então, eu vou mover a câmera aqui, ó. Mover a câmera. Olha só como que a imagem ela fica muito mais leve. O ideal é que eu ficasse bem aqui onde está a cortina, ó, bem no centro. Só que se eu me posicionar aqui, cai naquele outro problema. Então, talvez se eu aproximar aqui a câmera, trazer ela para mais próximo de mim, ó, eu consiga ficar um pouco mais no centro e a profundidade que eu falei para você, ela começa a acontecer melhor. Porque aqui tem uma parede, ó, que vai até lá atrás, começa aqui e vai até lá atrás, e aqui tem essa outra parede que começa aqui e vai até lá atrás. Isso traz profundidade. Então, quando você tem um ambiente a seu favor, tenta ficar o mais longe possível da parede, tá? Isso é muito importante. Carlos, mas eu não tenho esse espaço, eu tenho que ficar colado na parede. Se você tiver que ficar colado na parede, tenta ficar pelo menos um passo longe da parede. Se você não conseguir ficar pelo menos um passo longe da parede, o que eu recomendo você fazer? Coloca uma luz, eu já expliquei isso, né? Nesse vídeo aqui que tá no card, ó, coloca uma luz nas suas costas direcionada para a parede. Então é como se tivesse uma luz aqui, ó, atrás de mim, e ao invés dela estar me iluminando, ela está iluminando a parede, porque a áurea vai bater na parede e vai descolar você da parede. Então é muito importante você entender de profundidade, como você viu nessa imagem aqui, e agora está muito mais equilibrado. Está quase 100%, porque ainda tem, ó, deixa eu ver, esse lado aqui, não, esse lado aqui, esse aqui mesmo, esse cantinho aqui, ó, essa linha ainda está sobrando um pouco, está incomodando um pouco. Talvez se a gente chegar a câmera um pouco mais para perto ou na hora da edição fechar um pouquinho a imagem para a gente resolver esse probleminha aqui, para deixar as linhas totalmente indo lá para trás. Beleza? Pegou a visão? Um outro ponto para você ter bastante profundidade é você sempre posicionar a quina da parede, ou seja, o encontro, a interseção entre essa parede e essa parede que está vindo aqui, você posicionar o meio aí da sua imagem, do seu celular, da sua câmera, sempre na quina, de maneira que quando você se posicionar aqui no centro, fique uma parede para lá e uma parede para lá. Isso faz com que você tenha mais profundidade, ou seja, as coisas que estão atrás de você, elas fiquem cada vez mais profundo e longe de você, para dar essa sensação de amplitude no ambiente. Aqui a gente tem um pequeno incômodo que é essa porta, por quê? Porque ao invés dessa parede aqui, ela ir para lá, assim como essa que está indo para lá, essa parede aqui ela vai para trás, ela vai para o fundo. Então essa porta aqui causa um pouco de incômodo. Talvez, para funcionar melhor, eu preciso jogar a câmera, ó, direcionar ela um pouquinho mais para cá, ó. Só que aí, qual que é o problema? Eu vou ter que ficar no terço. Já causa um desequilíbrio. Olha só como que esse lado aqui da imagem pesa muito mais do que esse. Então, realmente, nesse caso aqui, o ideal é manter a câmera aqui, mesmo que a porta ali cause um pouco de incômodo. Mas ao se posicionar na quina, como está aqui a parede, sempre colocando a quina
exatamente no meio da imagem e você ficar posicionado exatamente aqui onde está a quina, vai dar para você essa sensação de profundidade. Consegue ver como que aqui tem uma quina também? Tá vindo uma parede daqui para lá, essa parede daqui para lá e ali encontra uma quina. Mas diferente daquela outra quina que eu mostrei para você, que é para fora, essa aqui é para dentro. Então a quina tá lá no fundo. Eu posso usar a mesma regra. O ambiente é mais apertado, mas se eu posicionar o centro da minha imagem nessa quina e eu me posicionar aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma profundidade interessante e vai formar a mesma imagem aqui dos meus lados. Isso dá equilíbrio, ou seja, não tem nenhum dos lados pesando mais do que o outro, apesar de que isso aqui incomoda um pouco, mas eu tenho uma profundidade. É totalmente diferente se eu tivesse, por exemplo, direcionando a câmera só para essa parede aqui. Olha para você ver como que essa parede já fica muito mais perto de mim do que se eu fizer usando a regra ali da quina que eu falei para você. Olha só como que fica muito melhor o enquadramento se você posicionar. Então, use isso ao seu favor, use a iluminação ao seu favor. Olha só, tem uma janela ali, ó, vou te mostrar. Tem uma janela aqui, ó, olha o janelão lá atrás. Tá vendo? A luz, abri a cortina, a luz tá vindo toda aqui e tá me iluminando ao meu favor. Não estou usando a luz do teto, tá? Porque não é ideal, é bom que você use luz sempre direcional. Luz do teto, na pior das hipóteses, você use do contrário, não use a luz do teto. Apaga toda a luz da sua casa e use só a luz do sol. E se você tiver LEDs, eu já gravei vídeos aqui no canal te explicando sobre posicionamento de luz. É só você clicar no card aqui que eu estou deixando agora ou nos links que estão na descrição do vídeo e você vai saber posicionar a luz. Dá uma olhada para vocês verem no tamanho que é a minha sala, dá uma olhada no espaço, como que ele é reduzido e como que eu consegui construir todos esses cenários que vocês estão vendo dentro da minha sala, usando o meu ambiente aqui, que é super apertado, que é pequenininho, mas eu consegui montar todos esses cenários, esses vários cenários que você está vendo, graças a todas essas regras que eu te ensinei nesse vídeo. Eu tenho certeza que depois que você viu tudo isso que eu te mostrei, você vai conseguir encontrar cenários onde você nem tinha prestado atenção aí na sua casa. Óbvio, use a sua decoração a seu favor, use aí os ambientes que você tem, plantas, quadros, livros, tudo que você puder. Mas, mais importante do que as coisas que você tem para decorar, é você entender a regra para se ter, de fato, uma boa composição de cena para que você construa uma boa imagem, um bom cenário aí dentro da sua casa. Eu tenho certeza que se você prestou bastante atenção, você conseguiu aprender e os seus vídeos a partir daqui vão ser muito, muito, muito melhores, mais bonitos. E com certeza sua audiência vai crescer porque você vai estar entregando uma coisa melhor. E aí as chances de você conseguir trazer isso como retorno para você também é muito grande. Mas cenário por si só também não resolve. Você vai precisar escrever um bom roteiro, vai precisar saber falar bem com a câmera, vai precisar saber editar, colocar uma boa trilha. Enfim, construir o seu vídeo como um todo, mas é óbvio que o cenário é muito, muito, muito importante. E se você quiser entender um pouco melhor como juntar todas essas coisas para construir vídeos melhores, eu te convido a clicar no primeiro link na descrição do vídeo para que você conheça o mapa do vídeo, que é o meu método de criação de vídeo. Tá? Vai ter uma aula super completa, mais do que essa até, para você assistir de forma gratuita. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Gostou? Deu para visualizar como que você pode montar aí cenários melhores na sua casa? Eu espero que sim. Eu sou Carlos Figueiredo, vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Fui!